E fala aí, piazada, beleza? No vídeo de hoje eu trago pra vocês como estar cultivando e cuidando dessa planta muito bonita conhecida como avenca. Ela é uma planta de caráter ornamental e é muito utilizada para estar fazendo a decoração, principalmente de ambientes internos, porém ela também pode ser utilizada em ambientes externos, dependendo das características daquele local. Pra você que não a conhece ou até mesmo não se recorda muito, tenta lembrar das vezes que você ia na casa da sua avó e tinha aquele vaso pendurado na frente da casa. Normalmente esse vaso tinha plantado uma muda de avenca. Partindo um pouco pro lado cultural da coisa, algumas pessoas acreditam, creem que estar posicionando essa planta na frente da casa é sinônimo também de estar espantando tanto maus olhados quanto também energias negativas. Então vamos falar um pouco sobre a botânica dessas plantas. Algumas variedades mais comuns podem chegar de 30 a 40 centímetros, já outras podem ser maiores. Suas folhas são extremamente delicadas e possuem um formato irregular, que acaba de certa forma agradando muitas pessoas. Uma de suas parentes é a samambaia, e assim como ela, não produz flores, frutos e também sementes. Ah, mas então dessa forma como que ela vai se propagar? Basicamente pelos esporos e também por touceira, que é o método que irei apresentar para vocês nesse vídeo. Para quem nunca viu, já vai aprendendo e pegando as manhas. Na avenca, os esporos são localizados na parte inferior da folha, tendo desde uma coloração mais verde, quando nova, até mais escura, que pode-se dizer estar próxima do ponto de amadurecimento. E normalmente na natureza, ele é então liberado. E em condições ideais, onde esse esporo encontra o local mais adequado possível, com a umidade necessária, ocorre a germinação. Ou seja, essa planta desenvolve esse método para poder colonizar novas áreas, podendo ficar no ambiente por diversos dias, aguardando somente essas condições. E pode ser também carregada no corpo de alguns animais, como também pelo vento, por ser bem leve. E foi isso que aconteceu aqui, uma única muda acabou originando todas essas outras naturalmente, tudo isso devido ao ambiente, graças à umidade e também pela baixa incidência solar direta na planta, o que proporcionou uma facilidade maior na divisão desses esporos. Pessoal, então vamos iniciar o nosso plantio. Para isso iremos utilizar o método chamado divisão por touceiras, que vai ser basicamente repartir a planta, resultando em uma, duas ou mais plantas, né? E para isso você vai precisar, logicamente, de alguma planta aí na sua casa, ou caso você não tenha, tá comprando alguma muda que seja possível tá fazendo essa repartição. Agora nesse início você vai precisar de algumas coisinhas bem simples, como por exemplo um recipiente para estar colocando a planta que você vai repartir, e alguma ferramenta de jardinagem, alguma ferramenta um pouco afiada para você poder repartir essas plantas, né? Então acompanhe aí comigo que eu vou estar repartindo para a gente começar o plantio. Então, com muito cuidado, posicione a sua ferramenta no local desejado, de preferência ao centro, e comece pressionando ela utilizando a ponta. Não se preocupe em danificar as raízes dessa planta. Com o tempo, nas condições corretas, ela irá se recuperar. Então é muito simples, tem que cortar os 4 lados em uma profundidade adequada para poder retirar esse torrão inteiro. E lembre-se de nunca desfazer esse torrão. Temos aqui então as duas mudas que retiramos com cuidado daquele local. Como elas não foram plantadas e o solo não oferece as condições certas e ideais, o sistema radicular delas não se desenvolveram tanto, logo não foi preciso abrir um espaço grande para retirá-las. Porém aí na sua casa, lembre-se de reparar nisso. Caso seja maior, procure tirar elas do local com um torrão maior, abrangendo uma quantidade grande de raízes. Esse é o vaso que eu irei utilizar. Ele tem aproximadamente 10 centímetros e conta com diversos furos na parte inferior. Isso é de extrema importância. Tente adquirir algum recipiente que contenha uma boa quantidade de furos para uma ótima drenagem, até mesmo os furos laterais, tendo em vista que esse é um dos principais problemas para essa planta, que é o apodrecimento das raízes devido à umidade excessiva. E alinhado a isso, procure um substrato bastante poroso, aquele que consiga fazer uma ótima drenagem sem deixar um excesso do acúmulo de água. Aqui eu preparei o meu substrato, porém você pode adquirir algum que contenha turfa, algumas cascas não muito grandes ou fibra de coco, e também algum que contenha terra vegetal, o que irá proporcionar os nutrientes suficientes para a planta poder se desenvolver. Basicamente algum que ofereça a drenagem suficiente. Mas não se preocupe, ela não é exigente em muitos nutrientes. Mas lembre-se, nada se compara com o local em que você irá posicionar a sua planta após o plantio. Isso irá definir o futuro dela. Se irá crescer, murchar, se irá ficar bonita e viçosa ou se ela irá simplesmente morrer. Após completar o seu vaso com o substrato deixando pelo menos 2 dedos, chegou o tão esperado momento do plantio. Abra uma pequena cova do tamanho do torrão de sua planta, formando um pequeno berço. Então deposite a sua planta com muito cuidado para não danificar as raízes e complete as laterais com o substrato. Alinhado com a estética, você pode optar por colocar cascas de pinos ou de qualquer outra árvore na parte superior do vaso. Isso irá ajudar na drenagem, irá evitar a evaporação da água do solo, irá controlar a temperatura e também irá evitar o aparecimento de daninhas. E para finalizar, não se esqueça de molhar bem na primeira vez sua planta, e após isso procure sempre colocar o seu dedo na terra. Se ele sair sujo, é porque a terra está molhada e não precisa irrigar.
Normalmente, o ideal é de 2 a 3 vezes por semana. E nunca deixe o substrato totalmente encharcado, isso irá matar a sua planta. Mas o vídeo foi esse, piazada, eu espero que vocês tenham gostado, já sabe, deixa o seu like pra estar ajudando o canal, qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo logo em breve. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e fui!